Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. O vídeo hoje é um pouco diferente. Hoje eu não vou ministrar nenhum conteúdo, hoje eu não vou declamar poesias. Hoje eu vou contar uma história que é talvez o maior caso de amor que eu já vivenciei. Estão abertas as inscrições para o primeiro prêmio de literatura, Josemar Guilhermino, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história, de como é que surgiu. Josemar Guilhermino é meu pai e sou uma pessoa extremamente privilegiada. Extremamente privilegiada porque em um país que tem um quantitativo absurdo de crianças, de adolescentes e de adultos que não têm o nome do pai no registro, que não tiveram a chance de ter um pai presente, às vezes até tem o nome do registro, mas não tiveram um pai presente, ou tiveram um pai presente, mas a experiência não foi positiva. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada porque eu tive um pai, eu tenho um pai que se fez presente desde sempre na minha educação e na educação dos meus irmãos. Sou a quinta filha de uma família de 6 filhos, hoje somos em 4, 2 de nós já fizeram a sua passagem, deixando bastante saudade. Mamãe foi empregada doméstica a vida inteira, eu não gosto muito do termo doméstica, porque caso vocês não saibam, o nome doméstica ele vem do período da escravização, em que as escravas elas precisavam ser domesticadas. É algo muito semelhante à coisa do animal mesmo, ter que domesticar para que aí não se rebelem. E esse termo a gente utiliza até os dias atuais e é preciso que a gente comece a pensar em mudanças relacionadas a isso também, mas no momento eu não consigo pensar em um termo melhor para aplicar. Mamãe trabalhava em casa de família, era responsável pela maior parte do sustento, porque era ela que tinha um dinheiro mais certo, embora na época trabalhar em casa de família era regime quase que de escravidão. Hoje as empregadas garantiram alguns direitos, mas nem sempre na prática eles se efetivam, mas esses direitos eles já existem. Na época isso não acontecia, então a mamãe sempre foi a principal responsável pelo sustento. E do outro lado tinha papai. Difícil caracterizar, adjetivar, porque qualquer coisa que eu fale não vai chegar nem perto do que este homem é e do que ele representa para mim, do quão fundamental ele foi e tem sido até hoje para a minha formação humana e para eu estar onde hoje eu estou. E papai é eletricista, mas naturalmente não tem trabalho constantemente. Então, nos momentos em que não tinha trabalho, ele precisava encontrar outras formas para garantir o nosso sustento. E uma dessas formas que papai encontrou foi através do recolhimento de materiais recicláveis. Então, ele recolhia esses materiais, plásticos, latinhas, papéis em si, vidro, metal, enfim, tudo que fosse possível para venda e para levar algum dinheiro para dentro de casa. E papai conseguia ver dinheiro naquilo que as pessoas viam apenas lixo. E papai conseguiu encontrar um tesouro em meio a esses materiais que ele recolhia. E um desses tesouros foram justamente os livros. Esses livros eles eram preservados, eles eram levados para casa. E meu primeiro contato com os livros foi através dos materiais recicláveis que papai levava para casa. E esses livros eles mudaram a minha vida. Eles mudaram a minha vida porque eu fui uma criança muito quieta, tive uma timidez quase crônica,
Então, era natural que eu fosse em busca de atividades que eu pudesse desenvolver sozinho. E aí os livros, eles estavam ali. A primeira história que eu lembro de ter lido, minha memória mais antiga em relação aos livros, é com um livro chamado Filho do Caminhoneiro, que é a história de um caminhoneiro. Ele presencia um acidente na estrada e o único sobrevivente deste acidente era uma criança. E ele, num ato, né, impetuoso, pega essa criança, leva e cuida dela. E essa história me marcou profundamente. Papai foi é um grande contador de histórias, né? Então, sentar com o papai, você não vê a hora passar, você não sente a hora passar, porque o tempo inteiro ele está contando histórias. Tem uma história particularmente que eu adoro e que eu peço sempre para ele contar até hoje, quando a gente se encontra, que é alguma coisa mais ou menos do tipo, quando eu era criança, não morava aqui, não senhor, eu morava no norte, no estado do Ceará. Eu tinha 8 anos quando fui dado de presente a um outro garoto da mesma idade. Essa história ela me fascinava de uma maneira impressionante. E só depois que eu cresci, só depois de grande, é que eu me dei conta que, na verdade, esta criança que conta a história, possivelmente, ela era um escravo. Ela foi dada de presente para um outro da mesma idade. Então, possivelmente, os pais eram escravos e ela foi dada de presente para o filho do patrão. Mas só depois de grande é que eu vim ter essa compreensão. Tem uma outra história que é de um cavalo alado que ele conta e que me fascina. Então as histórias e os livros eles estiveram muito presentes lá dentro de casa através dos materiais recicláveis recolhidos e através das histórias que papai contava, das anedotas. E o mundo se abriu para mim. Um mundo perpassado pelos livros que me possibilitavam ir além daquela realidade tão difícil. Sou uma sobrevivente da comunidade, que é o principal alvo da bala perdida da polícia. Sou uma sobrevivente da fome, sou uma sobrevivente do Estado que negligencia a educação pública. E gostaria de pedir um favor: a pior coisa que você pode fazer por mim e por essa história é compartilhá-la com um discurso meritocrático. Não estou falando de meritocracia, estou falando que o Estado entrega a seus cidadãos a própria sorte. É claro que todas essas experiências vivenciadas, elas ajudaram a me construir enquanto ser humano. É claro que o exemplo do papai fez toda a diferença na formação do meu caráter, mas nada disso teria sido necessário se o Estado garantisse o básico aos seus cidadãos, aquilo que efetivamente é estabelecido em Constituição. O discurso meritocrático ele é muito perverso. Ele é muito perverso porque ele joga a responsabilidade para você. Há pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão conhecer essa história e que vão dizer, ó, tá vendo? Basta que você se esforce, ela se esforçou e conquistou alguma coisa, e não é isso. Não basta que você se esforce, você precisa realmente se esforçar, mas o Estado precisa cumprir com o papel dele e a gente precisa cobrar isso. E diante dessa história de superação, e diante dos livros e da forma como eles chegaram, e diante do cuidado de papai em garantir esses livros para a gente, mesmo não tendo recursos para comprar, o Sistema Preciso de Comunicação, em parceria com o Clube do Livro. O Clube do Livro é um espaço que eu frequento mensalmente. Inicialmente, o objetivo era partilhar o nosso amor pela leitura e fomentar essa leitura, mas rapidamente o clube ele se transformou num espaço de oásis. Hoje a gente se encontra mensalmente, a maior parte são de profissionais da educação, mas nem todos. Temos profissionais da área da saúde também e de outras áreas. Hoje ele se transformou numa espécie de oásis em meio à sequidão da vida. Um espaço de catarse em que a gente externaliza muito do que sente através da literatura, através da fala, e a fala ela é milagrosa. E o objetivo desse vídeo é contar um pouco dessa história e incentivar você a transformar em arte a dor que está dentro, a transformar em arte as suas experiências. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as informações para fazer parte deste edital literário. E eu queria fechar
com uma canção que eu gosto muito. Queria muito que o papai estivesse aqui participando deste vídeo. O papai gosta de cantar também. Lembro agora particularmente de uma noite de muita tristeza. Era São João, minha família é evangélica, e tinha todo mundo ido à igreja. Ficamos eu e o papai em casa. E uma das memórias mais fortes que eu tenho com o papai, eu tenho muitas, mas essa é muito marcante para mim, porque era uma noite de muita tristeza, estava faltando algumas coisas em casa, meus irmãos na igreja sempre com aquela fé imensa, e que bom que eles têm isso. E eu e o papai fizemos uma canção junta, uma canção em que a gente falava sobre os milagres de Deus, e eu gostaria muito que ele estivesse aqui para cantar esta canção para a gente, mas infelizmente estamos em quarentena, o papai está lá em Paulista, não é possível. Mas eu queria fechar com esta canção, dizendo: Pai, pode crer, eu estou bem, eu vou indo, estou tentando, vivendo e pedindo com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Pai, me perdoa esta insegurança, é que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo nos teus braços, você fez segredo. Pai, eu cresci e não vou ouvir, e não houve outro jeito. Compartilhe esse vídeo, essa história, para que outras pessoas possam se inspirar e para que outras pessoas se sintam motivadas também a participar desse prêmio de literatura. E vamos juntos levar esperança nesse período tão triste de quarentena. É isso.